No ano passado, o filme número 1 nos Estados Unidos, e suponho em todo o mundo que arrecadou a maior bilheteria, foi um filme que foi feito apenas com uma pequena quantia de dinheiro e ninguém jamais pensou que ele arrecadaria tanto. Ele era baseado em uma pequena e simples história, e era chamado de uma história de amor. E uma manchete nos jornais britânicos o chamou de a maior história de amor do século. Mas a maior história de amor de todos os tempos está resumida nestas 25 palavras que alguém já chamou de uma miniatura da Bíblia, o Evangelho em uma casca de nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A maior história de amor foi contada por Deus. Você sempre para e pensa sobre Deus? Muitas pessoas estão pensando em Deus hoje, porque vimos que a ciência não tem a resposta para todos os nossos problemas. Nós estamos vendo que a tecnologia não pode resolver todos os nossos problemas. E então milhares de jovens que estão na Europa e na América estão começando a falar sobre Deus. Alguns deles estão indo para a Índia para ver se conseguem encontrar paz nos seus corações. Alguns deles estão indo e estudando yoga, e eles estão entrando em todo tipo de diferentes seitas e grupos procurando por Deus. Alguns deles estão indo para o deserto e sentando sob as estrelas e olhando as estrelas. Você já refletiu sobre Deus? Uma pessoa me perguntou em uma universidade uma vez: você pode provar a existência de Deus? E eu respondi: não, eu não posso colocar Deus em um tubo de ensaio. Eu não posso colocar Deus em um laboratório e dizer: aqui está Deus. Como eu sei que Deus existe? Todas as evidências parecem indicar que Ele existe. Eu olho para o céu estrelado e digo: deve haver um Deus. Eu olho para a bela natureza ao meu redor e eu digo: deve haver um Deus. Eu vejo o nascimento de um bebê. Gary Player estava nos dizendo ontem como ele viu o nascimento de seu último filho. E ele disse: enquanto eu assistia, eu vi que tinha que haver um Deus. Mas há outra razão. No fundo do seu coração você tem uma consciência, e a sua consciência diz que deve haver um Deus. Algo lá dentro me diz que deve haver um Deus. E a Bíblia nos diz que este Deus é o Criador de todo o universo. Em Gênesis 1:1, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Nessa passagem em Gênesis 1, não há explicação. Não há tentativa de provar Deus. Apenas diz: no princípio, Deus. Porque todo mundo acredita em Deus. Oh, mas você pode dizer: eu conheci alguns ateus. Você conheceu alguns ateus que não tiveram nenhum problema real ainda. Mas você encontra uma pessoa que afirma que é ateia e deixe alguém anunciar que ela tem uma doença terminal. Ela dirá: oh, meu Deus, me ajude. Ou ela entra em uma batalha, ou entra em uma situação difícil. Ela dirá: oh, meu Deus, me ajude. Sim, todos os homens sabem que deve haver um Deus. Ele é o Criador. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus. Agora, a Bíblia nos diz que Deus é um espírito. Deus não tem um corpo como o seu. Se Deus tivesse um corpo como o seu, ele teria que estar em um lugar, em um tempo. Mas Deus não tem um corpo como o seu. Deus é um espírito. E Deus pode estar na África, Ele pode estar na Ásia, Ele pode estar na Europa, Ele pode estar na América, tudo ao mesmo tempo. Ele pode estar em um planeta, Ele pode estar na Lua ao mesmo tempo. Eu conversei com alguns astronautas que foram para a Lua e eles me disseram que sabiam, enquanto passeavam ao redor da Lua, que devia haver um Deus. Eu conversei com alguns prisioneiros de guerra do Vietnã apenas alguns dias antes desta viagem.
Eu conversei com aqueles primeiros prisioneiros que voltaram para os Estados Unidos e eles me disseram que naquelas celas das prisões do Vietnã, por 5 anos, eles sabiam que havia um Deus. Deus é um espírito. A Bíblia nos diz que Deus é imutável, Ele nunca muda. A moda muda, todas as partes da nossa cultura e vida mudam, a tecnologia muda e vastas mudanças estão em andamento em todo o mundo. Mas Deus nunca muda. A Bíblia diz: eu sou o Senhor Deus, eu não mudo. A Bíblia diz que não há mudança nem sombra de variação em Deus. Deus não mudou em milhares de anos. Daqui 10.000 anos, 10.000 eras, Deus será o mesmo. Deus existe de eternidade em eternidade. Deus não muda. Mas a Bíblia também nos ensina que Deus é um Deus de amor, que Deus ama. Fico feliz que isso esteja na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que Deus é um Deus de amor, de misericórdia e graça. E Deus ama todo mundo. Eu não ligo para quem você é. Ele tem os fios de cabelo da sua cabeça contados. Ele vê o pardal cair. Ele está interessado em você. E Ele ama você. Agora há várias palavras gregas que são traduzidas amor. Eros significa amor sexual. Filha significa amor de amizade, o amor que eu teria por um amigo. Mas quando os escritores do Novo Testamento estavam tentando encontrar uma palavra que descreveria o amor de Deus, eles inventaram uma nova palavra: ágape. O amor divino, o amor que não podemos conhecer fora de Deus. Não há um amor que você possa pensar nos relacionamentos humanos comparável ao amor que Deus tem por você e que Deus tem por mim. Deus ama você. Você diz: mas Billy, eu não mereço tanto amor. Eu sou um pecador, eu quebrei a lei de Deus, eu falhei com Ele milhares de vezes. Eu sei. Esta é a beleza e a grandeza e a emoção do amor de Deus, que não importa o que você fez, Ele ama você, porque Deus amou o mundo negro, o mundo branco, o mundo amarelo, o mundo vermelho, o mundo rico, o mundo pobre, o mundo não estudado, o mundo estudado, e Ele ama todos nós igualmente. Deus ama você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Evangelho nunca é pregado sem o trabalho e a operação do Espírito Santo. Você vê que tem uma pequena voz que tem falado com você enquanto eu estou falando? Essa é a voz do Espírito de Deus. E Deus tem convencido você do seu pecado, e Deus tem convencido você da sua necessidade de Jesus Cristo. Oh, eu sei que a maioria de vocês devem ser membros da igreja. Quando eu me voltei a Cristo, eu era um membro da igreja. Eu era o presidente da sociedade de jovens da minha igreja. Todo mundo achava que eu era um maravilhoso cristão. Mas no fundo do meu coração, eu não conhecia Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele deu seu Filho. O que você tem que fazer? Você tem que fazer alguma coisa. O que é? Primeiro, você tem que se arrepender de seus pecados. Jesus disse: arrependam-se. O apóstolo Paulo disse: agora Deus comanda todos os homens de todo o lugar a se arrependerem. Deus o comanda a se arrepender. Você já se arrependeu de seus pecados? Você se lembra do momento em que se arrependeu? Você diz: legal, Billy, o que você realmente quer dizer com se arrepender? Bem, primeiro de tudo, o arrependimento traz consigo a ideia de que você diz: Senhor, eu sinto muito pelo meu pecado. Você já disse isso para Deus? Eu sinto muito? E realmente sentia? E então isso significa que você deve mudar, dar a volta. Você tem que parar de cometer seus pecados, mudar a sua maneira de viver. Velhas coisas ficam para trás e tudo se torna novo. Isso é arrependimento. Eu me arrependo dos meus pecados. Estou disposto a me afastar do meu pecado.
Você já se arrependeu? Jesus disse: a não ser que você se arrependa, você perecerá. E então, seguindo pela fé, você deve receber a Cristo como seu Senhor e Salvador. Isso só pode ser feito com arrependimento. Arrependimento e fé andam lado a lado. Você pode não entender tudo intelectualmente. Você não precisa. Você simplesmente vem com a fé de uma criança. A Bíblia diz que pela graça sois salvos por meio da fé. A Bíblia diz que sem a fé é impossível agradar a Deus. Agora, isso não significa que você tenha que jogar fora seu intelecto ou cometer um suicídio intelectual. Oh, não. Há uma lógica para o Evangelho, mas sua mente foi infectada pelo pecado. Então você não pode mais receber coisas espirituais. Então você vem pela fé e as recebe. Então, a terceira coisa, você deve abertamente confessar Ele como seu Senhor e Salvador e Mestre. Todo aquele que me declarar diante das pessoas, também eu o declararei diante de meu Pai que está nos céus.